Queridos, quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o versículo de número 20. Atos, capítulo 27, versículo de número 20. Se você encontrou, diga: eu achei. Atos 27, versículo 20, que diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você pode se assentar? Eu quero falar essa noite sobre quando a esperança se vai. O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos é o capítulo que Lucas descreve com maior riqueza de detalhes de todo o livro de Atos. Lucas, à semelhança dos épicos como as Odisseias, como os escritos de Homero, como alguns escritos gregos, ele se detém a descrever um naufrágio com uma maneira rebuscada e detalhada, assim como muitos escritores do grego clássico. E Lucas, ele começa a descrever, em todo o capítulo 27, como se deu essa passagem tão conhecida sobre o naufrágio de Paulo no dia ou no momento em que ele estava indo para a cidade de Roma. Para nós entendermos todo o capítulo 27, é necessário fazermos uma rápida retrospectiva para entender o porquê Paulo está sendo levado preso para Roma e o porquê ele está nesse navio. Na verdade, Paulo ele faz uma viagem inicialmente no navio de Adramítio, um navio adramitino, depois ele muda para o navio alexandrino. Essa viagem de Paulo, que vai de Cesareia Marítima, em Israel, até Roma, ela começa, na verdade, lá no capítulo 21. O capítulo 21 é o capítulo em que Paulo vai ao templo de Jerusalém, na presença e na companhia de um homem chamado Trófimo, que era um efésio, ou seja, da cidade de Éfeso, ele era um gentio. Paulo anda na cidade de Jerusalém com Trófimo, e judeus que perseguiam Paulo desde a Ásia Menor, desde a Turquia, desde a cidade de Éfeso, viram Paulo andando na cidade de Jerusalém com Trófimo, e automaticamente deduziram que Paulo estava levando Trófimo para o templo de Jerusalém. Apesar de Paulo não ter introduzido Trófimo no templo, os judeus que viram Paulo caminhando pela cidade foram até a grande liderança judaica para caluniar a Paulo, dizendo que Paulo tinha introduzido um gentio no templo de Jerusalém. E para aqueles que não sabem, não era permitido que um gentio entrasse no interior do templo. O átrio de Jerusalém, nos tempos de Jesus, não era igual ao átrio do Antigo Testamento. O átrio do templo de Jerusalém, nos tempos de Jesus, ele era dividido em 4 partes. A parte dos gentios, a parte das mulheres, a parte dos homens com 13 anos para cima e a parte dos sacerdotes. Então, no átrio dos gentios, havia uma placa de advertência dizendo em grego e em latim e hebraico que o gentio não podia atravessar a barreira, porque se atravessasse ele seria morto. Então, era permitido que o gentio ficasse apenas no átrio mais externo do templo. E quando os judeus viram Paulo passando pela cidade com Trófimo da cidade de Éfeso, eles então acharam que Paulo iria levar Trófimo para dentro do templo, foram aos sacerdotes, acusaram Paulo de estar indo contra a lei e tem toda uma celeuma. O capítulo 21 até o capítulo 26 é todo ele reservado para esse período da vida de Paulo, quando Paulo é acusado pelos judeus, é preso, quase morre, mas um capitão da guarda romana consegue preservar a vida de Paulo. Paulo é levado para um lugar, uma cidade chamada Cesareia Marítima, que era o local onde as autoridades romanas elas ficavam, e ele é levado para Cesareia Marítima e fica preso. Resumindo a história, Paulo fica preso
cerca de 2 anos na cidade de Cesareia Marítima, ele passa pela mão de 2 procuradores, primeiro na mão de Félix, depois na mão de Festo. E Félix, ele tinha a possibilidade de libertar Paulo, mas ele não queria porque esperava que Paulo desse dinheiro para ele, subornasse ele para então ser liberto. Só que Paulo não queria liberar o dinheiro. Então Félix deixa Paulo preso lá em Cesareia Marítima até o momento que troca o procurador. Félix é tirado, Roma coloca Festo. E Festo agora tem que se deparar com essa situação que ainda não foi resolvida. O que a gente vai fazer com Paulo? O que a gente vai fazer com esse prisioneiro aqui? Os sacerdotes judeus, eles querem que Paulo seja morto, que Paulo seja condenado, e a gente não pode, porque esse homem é inocente. A gente já fez todo o relatório, já entrevistamos, já vimos que Paulo é inocente. Depois de todo o maceleume, colocam Paulo à frente do rei Agripa, Herodes Agripa, e Paulo já cansado de esperar do que era o que fariam com o caso dele, já que ninguém resolvia a situação dele, 2 anos esperando dentro da prisão de Cesareia Marítima. Então Paulo, cansado de esperar, ele apela para um dos seus direitos como cidadão romano, ele apela para César. Paulo usa aqui uma lei muito antiga que, segundo Coblin, era uma lei chamada lei de provocatio. Era uma lei em que o romano ele tinha a possibilidade de obrigar, com um direito, de pedir que ele não fosse julgado sem ser na cidade de Roma, sem ser diante do imperador. Então Paulo usa a mão como um romano, como um cidadão romano, além de Paulo ser cidadão judeu, ele tinha cidadania romana por causa dos pais, então ele usa a lei de provocatio, ele então pede para que seja levado para Roma para ser julgado inteiramente pelo imperador. Paulo tinha em mente a ideia de ir para Roma para testemunhar, porque sempre foi o desejo dele de ir para Roma. Então, quando eles viram que Paulo apela para César, Agripa e Festo decidem, já que a gente não pode mais fazer mais nada, ele apelou para César, vamos mandar Paulo para César. Paulo é colocado no navio, nós vemos isso no capítulo 27. No capítulo 27, a partir do versículo 1, toda a descrição da viagem de Paulo, e aqui o capítulo é muito extenso, muito longo. Paulo é colocado primeiro num navio de Adramítio com um centurião chamado Júlio. Júlio é um centurião da corte romana, um centurião era alguém responsável por 100 soldados. Esse homem era uma autoridade, que 100 soldados estavam debaixo da sua liderança, e ele é incumbido de levar Paulo são e salvo, detalhe, são e salvo, para que Paulo chegasse em Roma, diante de César, e como um cidadão, tivesse uma audiência para ter o seu caso julgado. No meio da viagem, no capítulo de número 27, versículo 6, eles trocam de navio, saem do navio Adramitínio, vão para o navio de Alexandria, e a viagem continua. Mas você sabe que no meio da viagem, no versículo de número 14, aconteceu algo que vai mudar o curso da história, ou que vai mudar o curso do itinerário do navio, que era para Roma, só que o versículo 14 diz, mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. No meio da viagem, no meio do itinerário, que era o ponto-chave, ou era o objetivo de Paulo ser levado para Roma. No meio dessa viagem, o texto nos informa, por intermédio de Lucas, que um vento conhecido como Euroaquilão bate no navio, assola o navio, assola a embarcação, bate no casco do navio e muda totalmente o rumo daquela viagem. Essa expressão Euroaquilão é uma junção de 2 palavras, euros, palavra grega que significa vento do leste, e a palavra latina aquilo, que significa vento do norte. Leste com norte e nordeste. Era um vento nordeste que, segundo a maioria dos estudiosos, como Howard Marshall, José Coblin, eles dizem que era um vento que vinha da ilha de Creta, das montanhas da ilha de Creta, que batia nas embarcações que passavam ali. Então, aquele vento que vem do nordeste, das montanhas de Creta, soprou tão forte no navio, que o navio mudou totalmente o itinerário. E como se não bastasse a tempestade de vento, Paulo ainda informa que no versículo 18, andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviamos o navio. Versículo 19, e ao 3º dia, nós mesmo com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio.
começaram a jogar tudo que tinha de carga no navio. Começaram a se desfazer da carga de trigo. Esse navio era um navio de carga de trigo. Começaram a se desfazer das cargas. Por quê? Tentando aliviar o peso do navio para ver se conseguia manobrar. Mas não dava para manobrar, porque os navios da época não eram feitos para manobra em períodos de tempestade de vento. Então eles começam a tentar remediar a situação jogando a carga. E o versículo que nós lemos, versículo 20 diz: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, uma grande tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Perceba que o Euroaquilão, junto com uma grande tempestade, fez com que o céu se apagasse totalmente. Havia dias, não é um dia, haviam dias que nem estrela aparecia no céu, nem sol aparecia no céu, de maneira que eles já estavam com a esperança se esvaindo, e Paulo diz: fugiu de nós a esperança de nos salvarmos. A situação estava tão grave, a situação estava tão complicada, a tempestade e os ventos que sopravam assolavam tanto aquele navio, que a tripulação composta de 276 tripulantes, já não acreditava que iriam se salvar. Já não acreditavam que conseguiriam chegar no alvo que era Roma. Já não acreditavam mais que conseguiriam aportar no navio na cidade de Roma, de maneira que a esperança deles já estava se esvaindo. E assim como esses tripulantes e como Paulo, figura principal deste navio, o próprio Paulo está aqui dizendo, e Lucas registra isso porque também estava presente. Lucas, Paulo, e além de Paulo também estava Aristarco. Eles chegaram à conclusão que não havia mais esperança de salvação. O navio iria naufragar. Não conseguiriam chegar na cidade de Roma. Assim como Paulo, Lucas e Aristarco e os outros 273 tripulantes pensaram que não havia mais solução e que a sua esperança já tinha se esvaído, a ponto de acharem que não teriam mais salvação. Há momentos da nossa vida que também passamos por situações tão parecidas como a de Paulo na sua viagem em direção à cidade de Roma. Perceba que o sol não brilhava mais, as estrelas já não davam mais a sua luz, o céu totalmente enegrecido, o navio sendo chacoalhado pelas ondas do mar, a carga sendo jogada para ver se dava salvação, e nem assim eles conseguiram, de tal forma que eles disseram: já se foi a nossa esperança, fugiu a nossa esperança, a esperança se esvaiu como água no ralo. E há momentos da vida do ser humano e há momentos na vida do crente que a situação está tão ruim que as luzes do céu não brilham mais, as estrelas não brilham, o sol não brilha, o céu está negro, de maneira que a situação é tão complicada. Família, saúde, vida financeira, problemas que vêm de maneira inesperada, ventos que batem nas nossas vidas quando nós menos esperávamos, a ponto de, como Paulo e os demais, nos desesperarmos da vida, de maneira que há momentos que a esperança parece que se vai. Quem aqui já não passou por situações cuja esperança já tinha ido, cuja esperança começou a se esvair? Quem aqui ainda não passou? Vai passar. Mas eu creio que eu esteja falando para pessoas que já se viram em situações em que estava com uma trajetória traçada, que já estavam com o itinerário traçado, já estavam com a meta traçada, já estava com o alvo traçado. É lá que eu vou chegar, é ali que eu quero chegar, é naquele lugar que eu vou chegar, é aquilo que eu vou conquistar. Mas de repente bateu um pé de vento que mudou totalmente o seu itinerário. De repente bateu um pé de vento que mudou totalmente as circunstâncias da sua vida. De repente bateu um pé de vento que mudou totalmente os planos que você tinha estabelecido para a sua vida, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos. Foi tudo por água abaixo de repente, de maneira que você sentiu a sua esperança se esvaindo. Agora a pergunta que não quer calar é: o que fazer
Quando a esperança se vai, o que fazer? Quando nós nos desesperamos a ponto de acharmos que não há mais jeito, a pergunta que não quer calar, meus irmãos, é: o que fazer quando a esperança começa a ir embora? Eu encontro no texto de Atos 27 lições preciosíssimas que nós podemos aplicar nas nossas vidas para ultrapassarmos os euroaquilãos da vida e chegarmos na cidade de Roma para a glória de Deus. A primeira lição que eu quero extrair aqui esta noite se encontra no versículo de número 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Quando a esperança começar a se esvair, meu irmão, tenha ânimo, não desanime em meio às tempestades e os furacões que sacodem a nossa vida. Eu sei que quando o vento sopra, quando a embarcação balança de um lado para o outro, e quando o rumo que você tinha traçado é totalmente desfeito, e agora você não sabe para onde vai, e nem sabe se vai chegar, e nem sabe se vai ter condição de alcançar aquilo que você tinha traçado, a tendência natural do ser humano é desanimar, é ser tomado por um desânimo profundo que assola a alma, é ser tomado por um desânimo profundo que você não quer mais fazer nada, não quer ter ânimo nem para comer, não quer ter ânimo para sair de casa, não quer ter ânimo para sair do quarto, não quer ter ânimo para nem ir no mercado, não quer ter ânimo para ver as familiares, não quer ter ânimo para ver os amigos, não quer ter ânimo para vir à igreja. O desânimo é o primeiro que começa a nos assolar, que começa a impregnar a nossa alma quando a esperança começa a se esvair por causa da tempestade tão grande que vem sobre a nossa vida. Só que eu vim aqui essa noite para te dizer, como Paulo alertou e admoestou os 275 tripulantes que estavam ouvindo ele naquele momento de angústia, ele disse: tenham ânimo, tenham ânimo, tenham ânimo. Não se deixe, meu irmão, minha irmã, nesse momento em que a tempestade assole a sua vida, ser tomado pelo desânimo. Você pode perder tudo, mas não perca o ânimo. Continue com ânimo, porque, meu irmão, não tem nada mais, uma das coisas que mais aparecem na Bíblia é Deus reanimando pessoas. Josué capítulo 1, versículo de número 6, o Senhor disse para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. João capítulo 16, versículo de número 33, Jesus disse para os seus discípulos: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vim essa noite já aplicar a primeira parte da mensagem para te dizer: Deus te trouxe aqui para te reanimar, te dar uma injeção de ânimo, porque essa tempestade tem prazo de validade. Então não se deixe desanimar, tenha ânimo. A segunda coisa a fazer quando a esperança parece que se vai, está no versículo 23. Olha o que Paulo diz: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E o que ele disse? Paulo, não temas. Ah, pensei que você ia dar um glória. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Quando a esperança começar a se esvair, a segunda coisa que você precisa fazer é estar preparado para os anjos que Deus irá enviar sobre a sua vida. Eu costumo dar aula de angelologia no nosso seminário. Uma das primeiras coisas que eu falo quando eu me deparo com os alunos na aula de angelologia, eu falo para eles: anjo existe. Parece ser até estranho, né, você dizer para um crente: anjo existe. Você sabia que tem gente que não acredita nos anjos? O anjo que visita Paulo aqui é um ser angelical, veio do céu. Talvez pode acontecer com você, de um anjo vir até você.
ou de Deus enviar um anjo. Eu me recordo aqui agora, quando em Saquarema, eu quase morro afogado. Nadando, eu não sei nadar, né? Estava tentando nadar. De repente, eu peguei uma corrente no mar que começou a me levar para o fundo, e eu sem saber nadar. Não conseguia mais sentir o chão, não conseguia sentir o fundo. Entrei em desespero. Você sabe que pessoas que geralmente morrem afogadas, elas morrem por causa do desespero. E eu não sabendo o que fazer, porque eu não sabia nadar. De repente, um homem, que não sei de onde veio, ele disse, nada nesta direção e faz esse movimento. E me ensinou o movimento. Eu fui na direção que ele mandou, fiz o movimento que ele fez. Quando eu comecei a chegar na margem, que eu olhei para ver, cadê o homem que eu quero agradecer? Sumiu. Acredite você ou não. Mas eu creio que naquele dia um anjo de Deus impediu que eu não morresse afogado. Pode ser que com você aconteça isso também. Um anjo celestial venha. Porque o escritor aos Hebreus, ele disse, não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos hospedaram anjos sem saber. Agora eu não estou falando apenas do anjo angelical, eu estou também falando de pessoas que Deus envia, que são anjos de Deus na nossa vida. Há momentos que você passará uma tempestade tão grande, mas Deus não deixará você desamparado, porque Deus enviará pessoas que serão como anjos na tua vida, gente que será como um anjo na tua história, gente que será como um anjo nesse momento em que o teu barco está balançando para um lado e para o outro, e que parece que não há mais esperança. Deus vai enviar um anjo lá, Deus vai enviar um anjo lá, gente que vai ser um anjo na tua vida, gente que vai te dar suporte emocional, gente que vai te dar apoio, gente que vai estar com você, gente que vai pagar tua conta, gente que vai te levar de carro para lá, gente que vai te trazer de carro para cá, gente que vai te ajudar, gente que vai ser o teu ajudador no momento. Quem está aqui para receber essa palavra, levante assim a sua mão, se prepare, porque você não estará sozinho no meio dessa tempestade. Deus enviará anjos para te ajudar, gente que será um anjo de Deus na tua vida. Deus enviará pessoas como anjos que não deixaram você entrar em desespero, que não deixaram você entrar em parafuso. Pessoas que no momento mais difícil da sua vida vão aparecer, geralmente pessoas que você menos imaginar. Pessoas que você menos esperava vão aparecer dizendo, não, Deus mandou eu aqui para te ajudar. Deus me mandou aqui porque Ele queria que eu te desse isso. Deus, eu me lembro aqui agora de uma história de um pastor amigo meu, quando ele estava no culto com um aperto financeiro terrível, de repente apareceu um obreiro que ele não via há anos. O obreiro chegou lá, sentou no culto, ficou sentado. No final do culto, o pastor foi lá, meu amigo, quanto tempo eu não te vejo? O pastor olhou para ele e virou assim, eu estava lá na igreja fulana de tal, congregando, só que Deus mandou sair de lá e vir aqui. Toma, colocou no bolso dele o dinheiro que ele precisava para pagar uma conta que ele não sabia de onde ele teria. Deus faz uma pessoa sair de uma igreja em outra para simplesmente dar uma bênção financeira. Eu não sei se você está aqui recebendo essa palavra, mas anjos de Deus, pessoas como anjos de Deus aparecerão no teu caminho, te visitarão, vão até você. Deus não vai te deixar nessa tempestade. O que fazer quando a esperança parece que se vai? Primeiro, ter ânimo. Segundo, estar pronto para receber os anjos que Deus irá enviar. Terceiro, versículo 25, crer em Deus e na sua palavra. Versículo 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Quando a esperança parecer que está indo embora, creia em Deus e naquilo que Deus te disse que faria. Eu gosto do primeiro artigo do Credo Apostólico.
creio em Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creia em Deus, meu irmão, creia em Deus, porque o Deus que você serve não é poderoso, Ele é Deus Todo-Poderoso, e o Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é aquele que criou as tempestades, é aquele que tem o poder e o domínio na palma da sua mão. Creia em Deus, creia na palavra que Ele te liberou. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que vai salvar, Ele vai salvar. Creia em Deus. Pegue na mão desse crente que está ao seu lado. Eu só faço isso agora, no nome de Jesus. Pegue na mão dele, levante o mais alto que você puder e diga para ele: meu irmão, creia em Deus e creia naquilo que Ele te disse. Creia em Deus, creia naquilo que Ele te disse. Faz 20 anos que Ele te disse, 10 anos que Ele te disse. Creia no que Deus disse. Porque Deus não falha. Obreiro, creia em Deus e naquilo que Ele te disse. Irmãs, creia em Deus e naquilo que Ele te disse. Jovens, creiam em Deus e naquilo que Deus disse a respeito de vocês. Creiam em Deus naquilo que Ele disse. Ele não falha. Oh, glória. Amarraçudi, ayamarraquederrexode quiaço. Eu estou sentindo tão forte de Deus essa presença nessa palavra aqui, meu irmão. Creia naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Creia na palavra que saiu da boca de Deus. Se foi da boca de Deus, vai fazer. Para a gente encerrar. Quando a esperança começar a se esvair, tenha ânimo. Espere a visitação dos anjos que Deus irá enviar. Continue crendo em Deus e na sua palavra. Quarta coisa que você deve fazer quando a esperança parece que se esvai. Não se esqueça que a tempestade passa e um novo dia vem. Você está com a Bíblia aberta? Versículo 33, ainda no capítulo 27. Versículo 33. E enquanto o dia... Como é que está escrito? Enquanto o dia vinha. Estava vindo, não veio ainda. Agora, olha o versículo 39. Versículo 39. E sendo já dia. Como é que eles sabem que já é dia? Se ele disse lá atrás que o sol não aparecia mais. Se as estrelas não estavam aparecendo mais. Como é que ele sabe que agora é dia? É porque a tempestade começou a passar. As nuvens densas começaram a se desfazer. O sol começou a despontar. Quando você estiver pensando que não tem mais esperança, não tem mais jeito, saiba. A tempestade passa e o dia volta a brilhar. Não existem densas trevas que consigam conter o brilho do sol para sempre. A tempestade vai passar, a nuvem negra há de se dissipar, os ventos deixarão de soprar e um novo dia irá raiar. Um novo dia irá surgir, trazendo consigo o brilho do sol novamente sobre a sua vida. Meu querido, minha querida, talvez já faz muito tempo que o sol não brilhe sobre a sua vida, mas eu tenho uma palavra de Deus: não há tempestade que dure para sempre. O dia já está vindo, o dia já está vindo, o dia já está vindo. Quem tem palavra, tem mão para levantar para receber, e quem tem fé para
acreditar, o dia já está vindo, o sol voltará a brilhar, o dia irá raiar, esse vento, esse euroaquilão irá se dissipar, as águas irão acalmar e Roma te espera. Você vai chegar lá onde Deus disse que você iria. O sol vai voltar a brilhar na sua vida. O dia voltará a brilhar sobre a sua vida. Fique em pé, por favor. O Neracamahacho. O Espírito me faz entender que há pessoas que chegaram aqui totalmente desesperançadas da vida. Totalmente desesperançadas da vida. Não sabiam mais o que fazer essa semana. Totalmente desesperançados. Deus te trouxe aqui para te falar isto. Tenha ânimo. Ele vai enviar alguém lá, um anjo, que vai te socorrer. Continue crendo em Deus e naquilo que Ele te disse. E saiba que o sol vai voltar a brilhar. Que o dia vai voltar a raiar. Não se deixe abater no meio desse momento turbulento. Tenha ânimo. Ele te trouxe aqui para dizer, tenha ânimo. Tenha ânimo. Vai passar. Eu quero fazer um convite para aquele que está aqui no nosso meio que ainda não é salvo na pessoa de Jesus. Você que nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas está aqui essa noite e sente Deus falando ao seu coração e quer entregar a sua vida, aquele que quer ser o capitão do seu barco, aquele que quer te conduzir a águas tranquilas, aquele que quer te conduzir a Jerusalém celestial, ao céu. A igreja é como um navio, ela está navegando rumo ao porto celestial. Você pode adentrar neste navio. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, pode voltar hoje. Fale com a pessoa que está perto de você e diga, me leve lá na frente, eu quero voltar para Jesus. Eu quero me entregar ao Senhor Jesus, e vai ter um irmão, uma irmã que vai trazer você aqui à frente. Onde está a primeira pessoa? Você que já havia desesperançado da vida, não havia mais esperança para você. Deus te trouxe aqui para te dizer, em Cristo há esperança. Você que chegou aqui totalmente desesperançado da vida, não acredita mais em nada. Em Cristo há esperança. Saia do seu lugar agora e vem. Volta para o Senhor Jesus hoje. Entrega a tua vida para o Senhor hoje. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A oportunidade está aberta enquanto os irmãos estão aí fazendo os convites. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e ore agora. Você sabe a situação que está vivendo. Você entrou aqui talvez essa noite desesperançoso da vida. Fez planos, traçou metas. De repente soprou um vento. Mudou tudo. E agora o que você faz? Deus te trouxe aqui e te deu a receita. Tenha bom ânimo. Se prepare porque Ele ainda vai te visitar com seus anjos. Ele vai enviar pessoas que não te deixarão solitários, não te deixarão nesse momento de angústia. Creia em Deus e naquilo que o Senhor te disse na sua palavra. E saiba que não há tempestade que dure para sempre, o sol voltará a brilhar. Ore agora e peça ânimo do Senhor. O Senhor vai encher o teu coração de ânimo. O Senhor vai encher o teu coração de fé. Não é tempo de desesperar, mas é tempo de se encher de ânimo e de esperança. Pai santo e bendito. Só Tu sabes, Senhor, como está a alma desse crente. Mas eu creio que Tu me trouxes aqui esta noite para que eles ouvissem essa palavra, que não é tempo de desanimar. Enche o coração da minha irmã, do meu irmão de ânimo. Ó Deus, para que ele suporte mais um pouco essa tempestade.
Envia, Senhor, os teus anjos, pessoas que, ó Deus, serão extremamente bondosas, pessoas que serão socorro presente na hora da angústia, anjos enviados da tua parte para socorrer os teus servos. Que eles sejam agora cheios de fé para continuarem crendo naquilo que o Senhor liberou sobre a vida deles. Senhor, e que eles saiam daqui essa noite entendendo que toda a tempestade passa e que o sol voltará a brilhar. Senhor, enche o coração da tua igreja, do teu povo de ânimo, para que, ó Deus, se havia desesperança, ela seja tomada de assalto nessa noite e seja, ó Deus, substituída por toda a esperança que vem do Senhor. E nós chegaremos aonde o Senhor nos propôs chegar, no nome de Jesus. Amém.